Ex-dono e fundador da empresa aérea Gol, Nenê Constantino, é condenado pela segunda vez este ano por homicídio. E você vai ver também. Ministro Ricardo Lewandowski devolve à PGR sem homologação o acordo de colaboração premiada de Renato Pereira. Segunda instância da Justiça Federal deve analisar amanhã a manutenção da prisão de deputados estaduais do Rio de Janeiro investigados por corrupção. Banco não responde por transações feitas com cartão e senha. Na terceira reportagem da série Reforma Trabalhista, veja como ficaram as regras para o chamado teletrabalho. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Boa noite. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, devolveu à Procuradoria-Geral da República, sem homologar, o acordo de colaboração premiada firmado com Renato Pereira. O marqueteiro revelou a ocorrência de crimes como Caixa 2, evasão de divisas e lavagem de dinheiro, supostamente praticados em campanhas eleitorais no Rio de Janeiro, realizadas entre 2010 e 2016. O ministro viu ilegalidades no acordo e considerou as condições muito favoráveis ao delator. Lewandowski também retirou o sigilo dos depoimentos. A colaboração premiada de Renato Pereira foi enviada à Procuradoria-Geral da República para que fossem feitos ajustes, o que é comum nesse tipo de processo. O ministro Ricardo Lewandowski pediu ainda que a Polícia Federal investigue, num prazo de 60 dias, o vazamento ilegal de informações sigilosas do caso. O ex-dono e fundador da empresa aérea Gol, Nenê Constantino, foi condenado nesta quarta-feira pelo Tribunal do Júri pelo assassinato de um ex-funcionário que participava da ocupação do terreno de uma das empresas dele. O empresário pegou 14 anos de prisão, mas por ter 86 anos de idade, vai recorrer em liberdade. Além dele, foram condenadas outras duas pessoas. O crime foi em 2001. Esta foi a segunda condenação de Nenê Constantino este ano. Em maio, ele e outras 3 pessoas foram condenadas pelo homicídio de um líder comunitário. O empresário pegou 16 anos de prisão. Já estão em vigor as mudanças na Lei Maria da Penha. O novo texto prevê que vítimas de violência doméstica devem ser atendidas preferencialmente por policiais do sexo feminino. A alteração garante ainda que, durante o processo de investigação, a mulher não tenha contato direto com o suposto agressor. Há 4 meses, Karina decidiu denunciar o ex-marido por agressão. Demorou porque assim, a gente fica com muita vergonha e fica com medo, né? As pessoas julgam muito. E eu pensei muito porque nós temos 8 anos de relacionamento e 1 ano e meio de casado. E como houve 2 vezes agressão, eu não quis pagar para ver uma terceira agressão em casa. Então resolvi denunciar. Mas na hora de registrar o caso na delegacia, ela conta que se sentiu constrangida ao ser atendida por um homem. A mulher ela fica mais à vontade quando ela lida com outra mulher, né? Para contar a sua história, até mesmo para chorar. Quando a gente conversa com o homem é diferente, porque o homem ele é mais machista, né? E a mulher ela age mais com o coração e não tanto com a razão. Acho que deixar a mulher mais à vontade seria muito melhor ela desabafar o ocorrido em casa com outra mulher. Para facilitar o atendimento à vítima de violência doméstica que se sente constrangida ao registrar a situação com um agente do sexo masculino, a Lei Maria da Penha passou por alterações. Agora, o texto prevê que o atendimento deve ser feito preferencialmente por policiais mulheres. Procedimento que já fazia parte da rotina nas delegacias especializadas. Nossa delegacia aqui do DF, por exemplo, é histórico esse nosso cuidado num atendimento acolhedor, num atendimento que não revitimiza, num atendimento que respeita a dignidade da mulher, com espaços que foram pensados, foram criados para que esse atendimento seja possível. O novo texto prevê ainda que, em nenhuma hipótese, a mulher em situação de violência doméstica e familiar deve ter contato direto com o suposto agressor. E durante o processo de investigação, a revitimização da depoente é vedada. Isso significa que devem ser evitados questionamentos sucessivos sobre o mesmo fato, nos âmbitos criminal,
civil e administrativo. Da mesma forma, devem-se evitar questionamentos sobre a vida privada. As mudanças na lei foram pedidas por vários grupos de apoio às mulheres vítimas de violência doméstica e sancionadas pela Presidência da República na última semana. Esta delegada explica que esses detalhes fazem diferença para a proteção da vítima. A lei, ela também teve sabedoria quando ela diz que preferencialmente será feito por mulheres, porque nós sabemos que uma parcela das vítimas vão se sentir mais à vontade tratando do seu assunto com outras mulheres, principalmente naqueles crimes que atentam contra a dignidade sexual. Sabe aquela canseira que dá toda vez que você vai cancelar uma linha telefônica? Para clientes da operadora Oi em Belém, no Pará, isso vai acabar. Por decisão da Justiça, a empresa tem que fazer o cancelamento imediatamente. Em Belém, clientes da Oi tinham dificuldade em cancelar o serviço contratado com a empresa de linhas fixas e de internet. Mas agora eles não terão mais problemas. A Justiça Federal decidiu que a operadora deve anular o contrato assim que o consumidor pedir, sem a necessidade de ter que aguardar um contato telefônico. A ordem vale apenas no Pará. A sentença confirma a decisão liminar de 2013, quando o Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública contra a Oi para obrigar a operadora a anular os contratos com rapidez. Na época, a Anatel registrou 250 reclamações em Belém relacionadas à dificuldade para o cancelamento de linhas. A Justiça verificou que a Oi não conseguiu comprovar a adoção de medidas para solucionar o problema. Com a sentença, os clientes não precisam mais aguardar horas no telefone para pedir o fim do serviço. O documento que informa o cancelamento do contrato deve ser entregue imediatamente pela empresa ao consumidor. Se descumprir a ordem, a Oi vai ter que pagar multa de até R$100 mil. A Justiça Federal também exigiu que a Anatel intensifique a fiscalização para que a medida seja cumprida. O resultado da atuação do MPF no Pará, no caso, pode ajudar outros estados que estejam enfrentando o mesmo problema. O desembargador Abel Gomes, relator da Operação Lava Jato no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, deve levar para análise de um colegiado amanhã os pedidos de prisão do presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Jorge Pisciani, e também dos deputados estaduais Paulo Melo e Edson Albertassi. Os três foram alvos da Operação Cadeia Velha, realizada ontem para investigar supostos casos de corrupção no governo do Rio de Janeiro. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Banco não responde por transações feitas com cartão e senha. A gente volta já já. O STJ afasta a responsabilidade de banco em transações feitas com cartão pessoal e senha da correntista. Ir ao supermercado, comprar remédio, abastecer o carro. Atividades que fazem parte da rotina de todo mundo. E na hora de pagar a conta... Eu uso mais cartão. Por quê? Pela praticidade, né? A comodidade de você pagar sem ter que carregar dinheiro na bolsa. É mais fácil de controlar as contas e também o risco de você ficar transitando com dinheiro é menor. Os brasileiros têm usado cada vez mais o cartão ao invés do dinheiro. E de acordo com pesquisa realizada no ano passado, 49% da população diz já ter sofrido algum tipo de fraude com cartões de crédito, débito e pré-pago nos últimos 5 anos. Essa advogada explica que é comum o próprio correntista ser responsável por esses golpes. Ocorre de o consumidor, às vezes, ele fornecer essa senha pessoal para algum parente, companheiro, esposo, esposa, e essas pessoas utilizam o cartão sem informar o consumidor. Um suposto caso de fraude chegou ao STJ. Um correntista queria indenização por danos morais e materiais, alegando que foram realizadas movimentações na conta corrente dele sem o seu conhecimento ou autorização. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro reconheceu o direito do consumidor ser indenizado. O banco recorreu com base na perícia oficial, que concluiu que as operações foram feitas com o uso do cartão do titular e senha pessoal, supostamente por ele próprio ou por alguém próximo.
Por unanimidade de votos, a terceira turma do STJ aceitou o recurso do banco. O relator, ministro Vilas Boas Cueva, afirmou que o entendimento do tribunal é de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados quando o serviço prestado for ineficiente em proteger os dados e a culpa do banco for comprovada. Mas o ministro apontou que quando a culpa não é da instituição financeira, como no caso analisado, a jurisprudência do STJ afasta a responsabilidade do banco sob o fundamento de que o cartão pessoal e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. Tribunal Superior Eleitoral e instituições públicas do Paraná assinam um termo de cooperação para utilizar e acelerar o processo da biometria em todo o país, com o objetivo de reduzir custos. O acordo foi assinado entre o presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, o presidente do TRE do Paraná, desembargador Adalberto Jorge Xisto Pereira, o presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, desembargador Renato Braga, e o governador do estado, Beto Richa. O Paraná se sente honrado em ser escolhido para esse projeto piloto para o resto do Brasil, nesse compartilhamento de dados biométricos, também biográficos que o estado tem, como habilitação, RG, o sistema de assistência social, as questões também do sistema prisional, ressalvadas as questões legais de confidencialidade do seu conteúdo. Esse trabalho conjunto vai poder garantir um importante avanço para o Brasil. O termo permite ao TSE o acesso aos dados biométricos mantidos pelo Estado do Paraná. As informações foram colhidas a partir dos registros da carteira de habilitação e identificação civil. Em contrapartida, o Estado do Paraná tem acesso aos serviços do TSE, como a validação da identificação biométrica, acesso aos cadastros dos eleitores e também as coincidências biométricas e a lista de validação. Conseguimos então agora essa parceria com o Estado do Paraná, vamos avançar, fazer as verificações aqui e acredito que com isso vamos ter bons resultados no que diz respeito ao eleitor, ao eleitorado do Estado do Paraná. Várias autoridades participaram da posse da desembargadora federal Daniele Maranhão no TRF1 em Brasília. Foi na sala de sessões plenárias do TRF1 em Brasília que a nova desembargadora federal Daniele Maranhão prestou o compromisso solene de posse e recebeu o colar do Mérito Judiciário, ministro Nelson Hungria. A cerimônia foi aberta pelo presidente do TRF1, desembargador Hilton Queiroz, e acompanhada por diversas autoridades, familiares e amigos de Daniele Maranhão. A nova desembargadora era juíza titular da 5ª Vara da Seção Judiciária do DF e foi promovida pelo critério de merecimento. Natural do Rio de Janeiro, é magistrada federal há 24 anos e está assumindo a vaga decorrente da aposentadoria da desembargadora Neuza Alves. Daniele Maranhão foi nomeada no dia 19 de outubro pelo presidente da República, Michel Temer, após compor por 4 vezes a lista tríplice do tribunal. Ela é a 12ª mulher a integrar a corte desde a instalação em 89. Me sinto muito feliz, realizada. Eu fui servidora do Tribunal Regional Federal e em 93 ingressei como juíza, então são 24 anos de carreira e estou muito feliz de poder vir contribuir como magistrada e como mulher. Magistrados e servidores do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região se reuniram para debater a aplicação da nova legislação trabalhista que entrou em vigor no último sábado. Olhos e ouvidos atentos. Em pauta, a aplicação da nova legislação trabalhista que entrou em vigor no último dia 11 de novembro. Os impactos da Lei 13.467, conhecida como Reforma Trabalhista, sobre o direito processual do trabalho, foram discutidos durante os 3 dias de encontro. Assuntos como revelia e defesa, acesso à justiça, ônus da prova, tudo à luz da nova legislação. É um bom momento para que os magistrados apresentem as suas dúvidas, façam as suas críticas, provoquem os debatedores, os conferencistas, para que exatamente se possa buscar, digamos, um horizonte hermenêutico mais seguro em torno desta lei. Para o presidente do regional, mais importante que criticar ou elogiar
É preciso que a Justiça se prepare para vivenciar e julgar as causas no novo contexto. A gente está avaliando a reforma em seus pontos positivos e seus pontos negativos para que a gente possa realmente, no dia a dia, se posicionar. As reflexões sobre ética processual na nova legislação também foram tema de debate no seminário. O que nós temos hoje com a reforma trabalhista é uma migração quase que literal de diversas disposições do Código de Processo Civil para a CLT. Eu acredito que existe, com essa alteração legislativa, um fluxo, né, para que os magistrados também passem a ter mais rigor na observância do conteúdo ético do processo. Segundo o diretor da Escola Judicial, o tema é mais do que pertinente, pois discute como a nova legislação será colocada em prática. Compete ao magistrado, enquanto operador do direito, enquanto julgador, pegar essa nova legislação e aplicar essa nova legislação, interpretar essa nova legislação à luz da Constituição Federal, à luz dos princípios que informam o processo do trabalho, à luz dos normativos internacionais de direito do trabalho, e aí sim transformar esse texto, esse novo texto legal em norma e aplicar essa norma, inclusive nos processos que já se encontram em andamento. O Ministério Público Federal encaminhou parecer ao Superior Tribunal de Justiça, se posicionando contra a posse na Polícia Civil do Distrito Federal de um dos envolvidos no assassinato do índio Galdino em uma parada de ônibus de Brasília em 1997. O candidato foi aprovado em 2013, mas não passou na sindicância de vida pregressa por ter participado desse crime quando tinha 17 anos. Para o Ministério Público, este candidato não cumpre os requisitos indispensáveis para o exercício da atividade policial. O julgamento ainda não tem data para acontecer no STJ. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos a seguir com outras notícias. Na terceira reportagem da série Reforma Trabalhista, veja como ficaram as regras para o chamado teletrabalho. A gente volta já já. As festas de fim de ano estão chegando e as férias de muita gente também, né? É hora de aproveitar e viajar. Quem quer ultrapassar as fronteiras do Brasil deve ficar atento às exigências do passaporte. Tarcísio e Marli já viajaram com a família para o exterior. Eles sabem que não podem esquecer de um documento exigido lá fora, o passaporte. Mesmo sem ter uma viagem marcada, eles já se anteciparam e renovaram o documento. Nós já tínhamos, todos os 4 temos passaporte, está vencendo no final do ano de 3, né? Então viemos trocar 3 e o dele, que é o menor, ainda vai vencer em 2019, então não trocamos ainda. A gente está planejando uma viagem para julho de 2018 aí, começando a fazer as pesquisas e tal, então já tem que sempre ter o passaporte. Mesmo que não estivesse planejando a viagem, eu gosto sempre de ter o passaporte válido, né? Na hora de ir para fora do Brasil e conhecer outros países, é importante planejar muito bem todo o roteiro da viagem e conhecer as regras para visitar o país de destino. Além disso, é fundamental lembrar de levar o passaporte com a data de validade em dia. O passaporte é aquele documento que garante para você, em outro país, que você é quem você diz ser. Por quê? Porque ele é um documento emitido pelo seu país natal. Amanda está pensando na carreira. No final do ano, ela se forma em Relações Internacionais. O prazo depois para eu vir retirar o passaporte pronto foi menor do que o esperado. A moça me disse 10 dias úteis e em 4 dias ela falou, eu recebi um e-mail falando que em 24 horas eu poderia retirar o passaporte. Para tirar o passaporte são exigidos identidade, CPF, título de eleitor e comprovantes de votação da última eleição, passaporte anterior válido se houver, comprovante de quitação do serviço militar para os homens e para os naturalizados, certificado de naturalização. O passaporte tem validade de 10 anos e para solicitar o documento basta acessar o site da Polícia Federal, pf.gov.br, preencher o formulário eletrônico de solicitação no ícone passaporte, pagar a guia de recolhimento da União, GRU, e agendar atendimento em um dos postos da PF disponíveis. No dia marcado, é só comparecer ao local com toda a documentação exigida, além dos comprovantes de pagamento e do agendamento. Depois, basta aguardar um e-mail com a data de retirada. Você digitaliza seu passaporte folha a folha e guarda na nuvem. Por que isso?
Porque se você estiver fora do país e você for roubado, você entra em qualquer computador, imprime as cópias e leva para a autoridade consular do Brasil naquele lugar onde você está. Sempre leve uma cópia autenticada do seu passaporte. Deixe o seu passaporte, preferencialmente, no cofre do hotel. Valquíria veio buscar o passaporte dela e não vê a hora de conhecer outras culturas. Primeira viagem, eu acho, para Argentina, Uruguai, aí depois Europa, né? Primeiro eu vou a Portugal, quero ir primeiro porque tem amigos lá, aí depois França, Itália. Ana Florência é prevenida e também já tirou o passaporte para o caso de uma viagem surpresa. Planos, é tudo plano, não tem nada certo. Mas com o passaporte nas mãos tudo fica mais quente. Quem não deseja trabalhar em casa, administrar o próprio tempo e as tarefas? Mas a atividade conhecida como teletrabalho ou trabalho à distância não tinha garantia em lei. Com a mudança na legislação, a situação mudou para 3 milhões de brasileiros que já aderiram a essa forma de serviço. Veja na terceira reportagem da série Reforma Trabalhista. Por fora, as torres mais parecem um conjunto empresarial. Quem trabalha aqui é a técnica judiciária Gisele Landim. Mas o escritório não é nada convencional. Estamos na sala de estar do apartamento dela. E olha só a facilidade com que a Gisele trabalha. O trabalho nesse ambiente começou há pouco mais de um ano, mas no início não foi nada fácil para a Gisele. Um dos desafios era se organizar e ser produtiva. A minha dificuldade foi tentar conciliar a vida doméstica com a de trabalho. Então, por exemplo, as pessoas da minha casa, minha família, me viam no computador, achavam que eu não estava trabalhando. Então, achavam que podia me interromper a qualquer hora, que eu podia sair para fazer compra, ir no supermercado, acompanhar numa consulta. E a outra questão era justamente conciliar a vida pessoal com a de trabalho. Agora, Gisele pode falar de cadeira. Para ela, o trabalho em casa tem muito mais vantagens do que desvantagens. Houve uma melhoria significativa na qualidade de vida. Eu particularmente não gosto de dirigir. Então, não ter que enfrentar o trânsito todo dia, procurar vaga, isso já é um grande ganho de tempo e até de humor. Sabe? A outra questão foi poder me dedicar a outras coisas da minha vida. Por exemplo, voltei a estudar inglês, consegui conciliar os horários de academia, de fisioterapia, sem ter que mexer muito no horário de trabalho. Gisele faz parte do time de servidores do Supremo Tribunal Federal que trabalha em casa. Essa atividade também é chamada de trabalho remoto ou teletrabalho. Até a chegada da reforma trabalhista, não havia legislação sobre o assunto. A definição para essa atividade é prestação de serviço fora das dependências do empregador com o uso de tecnologias de informação e de comunicação e que não seja considerado trabalho externo. Agora, tudo o que o empregado usar em casa, computador, telefone, internet e energia, por exemplo, deve ser negociado entre empresa e funcionário e formalizado no contrato. O trabalhador não tem direito à hora extra. Não tem como discutir hora extra, é impossível, não há como discutir. Então, nós estamos trabalhando com resultado. O empregado trabalha e apresenta um determinado resultado, e o empregador fiscaliza o resultado, não o tempo à disposição. É diferente a lógica. A lei tem um ponto que, segundo os operadores do direito, pode dar margem a muita discussão. O empregador deve orientar os funcionários sobre as formas de evitar doenças e acidentes de trabalho. O teletrabalho, pela sua própria natureza, significa que o trabalhador não vai estar trabalhando frente a frente com o empregador e, portanto, ele vai estar sempre longe dos olhos do empregador. Quem dominará o ambiente de trabalho vai ser necessariamente o trabalhador. Não significa que o empregador fique isento de fiscalizar ou mesmo de garantir condições boas de trabalho. Cabe a ele, a lei diz isso expressamente, capacitar o seu funcionário e trazer instruções necessárias aos riscos daquela função que ele desenvolverá. Mas a criação de regras para o teletrabalho é bem-vinda para este call center, um dos maiores do país, com 7 mil funcionários.
A empresa tentou contratar deficientes físicos e visuais para o trabalho de telemarketing em casa, mas desistiu depois de saber das exigências legais, como o acompanhamento de um profissional na casa do empregado. Com a reforma trabalhista, a direção espera finalmente admitir pessoas com deficiência. O que muda na reforma é que hoje há um acordo de trabalho entre o empregador e o empregado. Dessa forma, negociando todos os termos que sejam favoráveis para o funcionário, mas também para a empresa. Então haverá uma garantia de direitos, né, garantindo à empresa o cumprimento da jornada e da entrega necessária e para o funcionário a viabilidade. Então, por exemplo, a pessoa com deficiência, ela terá um acesso uma vez que ela está em casa, ela não precisará de vias públicas ou de uma própria adaptação da empresa. Amanhã, na penúltima reportagem da série Reforma Trabalhista, você vai ver o que mudou em relação à negociação coletiva entre empresas e sindicatos. Não perca. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você e continue aqui na TV Justiça.